Está de férias, vai à praia de manhã, à tarde piscina e no final do dia ainda vai beber um copo e ver um pôr do sol. E de repente sente aquele ardor urinário, aquela urgência constante a ir à casa de banho e pensa, fogo, mais uma vez uma infecção urinária na altura das minhas férias. Muitas mulheres conhecem este cenário, efetivamente a infecção urinária é bastante frequente em mulheres e na verdade muitas percebem que acontece mais no verão, mas a maioria não sabe porquê. Hoje vamos explicar um bocadinho porquê que acontece no verão e também o que é que podemos fazer para também evitar estas infecções nesta altura do ano. Olá a todos, o meu nome é Madalena Carneiro, sou enfermeira coordenadora na Clínica Malep.care e estamos aqui hoje então para falar sobre as infecções urinárias nesta altura do verão. O primeiro mecanismo e muito importante que vamos falar então agora é a desidratação crónica do verão. Efetivamente, passamos muito tempo desidratados e nem nos apercebemos na altura do verão. A urina tem uma função de limpeza, ou seja, quando vamos à casa de banho, quando urinamos, acabamos por arrastar os micro-organismos, sejam bactérias ou sejam vírus. Quando estamos desidratados, o que é que acontece? Não temos tanta urina para ir à casa de banho, por isso vamos menos vezes, então isto acontece com menos frequência. Pode fazer com que estas bactérias, que normalmente são eliminadas, acabem por subir e acabem por multiplicar na nossa bexiga. No verão, como está muito calor, o que é que acaba por acontecer? Acabamos por transpirar mais, às vezes nem nos apercebemos que transpiramos mais, está mais calor e acabamos por não conseguir repor esta água toda, acabamos se calhar por beber a mesma quantidade de água que bebemos no inverno, no entanto perdemos muito mais quantidade de líquidos. E como é que sabemos se estamos desidratados? Se calhar a melhor forma de saber que estamos desidratados é através da cor da nossa urina, que é suposto estar muito clarinha. Se estiver já meio alaranjada ou assim mais escura, quer dizer que estamos desidratados e precisamos de beber mais água. Até mais do que saber quanto de água devemos beber, 1 litro, 2 litros, às vezes bebemos copos e não temos essa noção, é perceber pela nossa urina qual é que é a cor e adequar então a hidratação a isso. Portanto, se está assim meio alaranjada, se está assim um amarelo assim mais concentrado, aí devem sempre aumentar a hidratação, beber mais água, primeiro porque favorece muitas coisas no nosso organismo e depois porque efetivamente vamos mais vezes à casa de banho e vai fazer com que as bactérias e os micro-organismos sejam eliminados de uma forma mais eficaz. Outro dos fatores é a umidade e calor na zona perianal, assim com muita frequência. Porquê? Fatos de banho molhados que não secam logo e nós não trocamos, está bastante calor, acaba por tornar ali um ambiente fantástico para todos os micro-organismos. Eles adoram umidade, adoram calor, portanto aqui estamos a potenciar um ambiente favorável ao crescimento de bactérias e até outras coisas, como por exemplo candidíase e etc, que também não vão ajudar aqui nesta parte das infecções urinárias. A bactéria responsável por 80% das infecções urinárias é a Escherichia coli, que efetivamente é uma bactéria que está no nosso intestino, que é uma bactéria normal do nosso intestino, mas que adora estes ambientes úmidos. E o que é que acontece? É que muitas vezes acaba por ter ali um ambiente super favorável para se desenvolver fora do intestino e acaba por ir para a uretra e depois para a bexiga e desenvolver então a infecção urinária. Por isso, falámos da desidratação, vamos menos vezes à casa de banho, limpamos menos, entre aspas, aquela zona porque a urina acaba por limpar e por melhorar e depois, para além disso, ainda temos ali um ambiente favorável a que as bactérias se reproduzam. Portanto, isto acabam por ser as condições perfeitas então para uma infecção urinária. As bebidas alcoólicas e algumas bebidas açucaradas também, em algumas pessoas podem causar alguma irritação na parte da bexiga e depois a bexiga irritada acaba por ser mais permeável e acaba por ajudar também a que haja mais produção então de bactérias e que elas se alojem na parede da bexiga, favorecendo então o aparecimento de infecções urinárias, principalmente infecções urinárias baixas, que são as da bexiga, as cistites. A última razão então que vos vou falar são alguns microtraumatismos normais e que acontecem então na zona perianal, principalmente nas mulheres, aqui na altura do verão, como relações sexuais com mais frequência, também acontece bastante, o surf, o bodyboard, mesmo as caminhadas longas ou o ciclismo, andar muito de bicicleta, até pode não ser um desporto, mas isto são tudo alguns exercícios que acabam por fazer alguns microtraumatismos na uretra, que fazem com que seja mais fácil haver uma proliferação então da bactéria e que haja infecções urinárias com mais frequência. Porque acaba por haver ali algumas portas de entrada, não é? Que não é suposto estarem lá, são microtraumatismos, quase que não vemos, mas que acaba por estar mais sensível e acaba então por potenciar então estas infecções urinárias. Então, e quem é que sofre mais de infecção urinária? Normalmente são as mulheres. E são as mulheres porquê? Porque na verdade
a nossa uretra é muito mais curta do que a dos homens, portanto a nossa tem entre 3 a 4 cm, dos homens 15 a 20 cm, o que faz com que a uretra fique muito mais perto da bexiga, ou seja, qualquer micro-organismo ali perto da uretra muito rapidamente vai para a bexiga, enquanto no homem não tanto. Portanto é mesmo muito mais frequente que haja infecções urinárias na mulher do que no homem, para além de que a uretra também está muito mais perto do ânus do que no homem, que também facilita então a migração então daquela bactéria que eu disse, da E. coli, através da nossa uretra para a nossa bexiga, que depois faz então as infecções urinárias. Outros grupos de risco então para infecções urinárias, mulheres em pós-menopausa, efetivamente ali a alteração no estrogênio vai fazer com que a flora vaginal também fique alterada e que também vai potenciar tanto as infecções vaginais como as infecções urinárias, portanto também são um grupo de risco. As grávidas, pela pressão intraabdominal que existe, acaba por haver uma maior estase, ou seja, a grávida até vai muitas vezes à casa de banho, no entanto o que acontece é que não consegue esvaziar totalmente a bexiga e fica sempre acumulada ali uma urina residual que é muito propensa a desenvolver então micro-organismos e bactérias e infecções. Porquê? Porque ela acaba por não sair, portanto acumula e fica mais tempo ali a bactéria a crescer. Pessoas que tenham infecções urinárias de repetição, normalmente é considerado mais do que 3 nos últimos 6 meses. Aqui é sempre aconselhado também irem ao médico, pode ser algum problema que esteja a fazer com que se tenha mais. É importante vigiar e muitas vezes é preciso fazer profilaxia, portanto é importante se têm com frequência efetivamente irem ao médico, perceberem, dizerem que já, não dizer só aqueles sintomas, dizer que tiveram mais 2 há pouco tempo atrás. Porquê? Porque na verdade se calhar aí precisam mesmo de uma urocultura, de uma urina acética para perceber qual é que é a bactéria, para perceber quais é que são os antibióticos mais propensos, porque também pode ser ali uma bactéria que não conseguimos eliminar com os antibióticos de primeira linha. E pessoas que estejam a fazer ou algum tipo de tratamento que baixe a imunidade, por exemplo, quimioterapia, ou na verdade antibióticos. Portanto, se estivermos a tomar antibióticos há algum tempo, ou se tivermos acabado de tomar um antibiótico, se tivermos alguma infecção, o nosso organismo também se torna mais vulnerável ao aparecimento de outras infecções, portanto aí devemos ter alguma atenção e reforçar então estes cuidados. Quais é que são os sinais então que não deve ignorar? Normalmente as infecções urinárias são benignas, ou seja, se for uma cistite, que é uma infecção urinária na bexiga mesmo, é uma coisa relativamente benigna, trata-se com antibiótico. Há antibióticos até que não precisa de ser grandes tomas, porque são assim mais locais, são mais feitos para ser na bexiga. No entanto, há sintomas que nos podem dizer que esta infecção urinária está a subir para os rins, chamando-se a pielonefrite, e aqui efetivamente pode ter outros efeitos, e se não curada e se não tratada pode levar a uma infecção no sangue e a complicações que não queremos. Portanto, se tiver sintomas como febre alta ou dor na zona dos rins, portanto nas costas, dor que não passa nessa zona, sangue na urina, e então se não estiver associada à dor, maior ainda, porque às vezes o sangue na urina quando está associado à dor pode ser efetivamente algum microtraumatismo ou ali na zona da bexiga, mas então se não estiver associado à dor quer dizer que pode ser uma infecção urinária mais alta. E infecções urinárias não melhoram 48 horas após o antibiótico. Os antibióticos demoram 24 a 48 horas a começar a fazer efeito, portanto a baixar ali os micro-organismos. É normal que nas primeiras 24 horas possam não sentir grande melhoria, mas se no final de 48 horas os sintomas se mantiverem exatamente iguais ou piores, aí devem consultar o médico. Então já falámos do que é a infecção urinária, porque é que no verão acontece mais e também as pessoas com risco, com maior risco, e também quais é que são os sinais de alarme para ir a uma urgência e para ir ao médico. Só de alertar que todas as infecções urinárias têm sempre que ser vistas pelo médico ou uma teleconsulta, porque na verdade é sempre necessário um antibiótico, e o antibiótico neste momento só é prescrito pelo médico, portanto é mesmo isto que tem que fazer, e só à farmácia não chega, se for mesmo uma infecção urinária terá que ser visto por um médico. Mas pronto, os sinais de alarme que eu falei são sinais de alarme para irem à urgência. Mas então o que é que nos falta de falar? De como é que conseguimos prevenir isto? Primeira razão, a primeira coisa, mais importante, beber água, 2,5 litros a 3, ou então, consoante então a cor da urina, como falámos. Claro que não queremos nunca estar desidratados, mas a cor da nossa urina vai-nos logo dar indicações. Mas no verão então é mesmo muito importante andarem com uma garrafa de água atrás, é porque senão no meio de praias, jantares, almoços, se efetivamente não tivermos uma garrafa que nos lembre de beber água, vamos nos esquecer,
ou não vai dar jeito, ou se estamos na praia e não temos uma garrafa de água, não tenho forma de beber, portanto andem sempre com uma garrafa de água atrás. Uma das coisas que eu percebo que possa ser difícil, mas que também pode ajudar, é trocar de fato de banho ou de biquíni sempre que saiam da água, principalmente em dias que não está muito calor ou em fatos de banho que demorem mais tempo a secar. E pessoas que tenham então aqueles fatores de risco que eu falei e que já sabem que têm mais infecções urinárias no verão, isto aqui pode-vos ajudar a diminuir então as infecções urinárias, portanto levem um a mais, vão trocando entre um e o outro vai secando. Usar roupa interior de algodão e evitar os sintéticos também ajuda, bem como urinar após relações sexuais ajuda também ali a eliminar um bocadinho as bactérias que possam estar e a flora diferente que possa estar na zona da uretra que possa causar então uma infecção urinária. Mais duas últimas dicas que são um bocadinho básicas, ou seja, que toda a gente sabe, mas nem sempre fazemos, é fazer uma higiene íntima sempre nas mulheres de frente para trás. Como disse há bocado, a E. coli está no nosso intestino, portanto mais na zona do ânus, portanto limpar de frente para trás ajuda a não arrastarmos essa bactéria então para a nossa uretra. E a outra é não aguentar até ao último, tentar ir sempre à casa de banho sempre que estamos aflitos. Como falei há bocado, quanto mais vezes formos, mais limpamos. Efetivamente temos muita urina na bexiga, durante muito tempo vai fazer com que seja um ambiente perfeito também para as bactérias aumentarem. Se tem algum sintoma de infecção urinária, na nossa clínica fazemos análises da urina que vão para o laboratório e depois tem que esperar ficar até 48 horas para elas virem, tanto a urina tipo 2 que vai dizer os componentes da urina, assim como a urocultura que vai dizer efetivamente qual é que é a bactéria e qual é que é o antibiótico. Depois disso, efetivamente, se algum destes exames der positivo, pode então ir, ou pode não, deve ir ao médico e mostrar que fez aqueles exames para dar então o resultado e para ele prescrever então um antibiótico. No entanto, também temos aqui outra solução, que é o autoteste de infecção urinária, da marca Autoteste. Este autoteste vai funcionar um bocadinho como Comburo, ou seja, é uma tira reagente que tem 4 parâmetros, leucócitos, nitritos, sangue e proteína. Se algum destes parâmetros estiver alterado, pode ser que tenha mesmo uma infecção urinária, principalmente se for os leucócitos. Normalmente há sempre presença de leucócitos, muitas vezes acompanhados ou de nitritos ou de sangue. Portanto, depois de fazer isto, se efetivamente deu positivo, é ir ao médico. Se deu negativo, pode ser outro sintoma, pode ser outra infecção, pode ser uma candidíase, pode ser ali uma infecção também na parte da vagina, ou então outra coisa. Portanto, aí também, se não passarem os sintomas, deverá consultar um médico, mas assim consegue despistar, principalmente quem tem tendência para infecções urinárias, é sempre ótimo ter aqui este teste em casa. Agora estamos com uma promoção, com um código de desconto, um promo code. Se forem ao site do Autoteste, que vai estar na descrição do episódio, podem pôr o promo code 5 minutos, também vai estar aqui na descrição do episódio para não se esquecerem, e têm depois então um desconto em todos os testes que lá temos. Por isso vão ao site, vejam quais é que são os testes. O da infecção urinária acho bastante útil. Juntando a este, o pH vaginal pode ser fantástico para algumas mulheres despistarem se é uma infecção urinária ou se é uma infecção vaginal. Por isso, gostaram do episódio ou se conhecem alguém que está sempre com infecções urinárias no verão, partilhem com os vossos amigos e familiares, subscrevam o nosso canal do YouTube e sigam-nos nas redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook, onde temos esta informação e mais informações então sobre a vossa saúde. Até ao próximo episódio!